dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Sim, despertar assuntos e temas tão importantes descritos na palavra para que a nossa fé cresça. Sim, a nossa postura, a nossa posição como cristãos, não é? Enfim, toda a fé que o Senhor Jesus trouxe, todos os seus ensinamentos, é só para que o cristão se dê bem aqui no mundo? É algo a se pensar, porque nós sabemos que o Senhor tem uma providência, uma provisão, o Senhor opera milagres, o Senhor opera na vida dos cristãos, não tenha dúvida disso. Mas o Senhor opera outras coisas também? Então, nesse tempo que nós temos falado sobre a formação da igreja, nós temos visto como viviam os convertidos, como viviam os líderes, a comunhão que os irmãos tinham, a palavra, o chamado para sermos imitadores de Cristo. Então todas estas coisas fazem parte da vida cristã. Talvez eu poderia dizer que isto é a missão do cristão. E qual tem sido a missão da sua vida? Que missão você tem se envolvido, e trabalhado? Saiba que como cristão, o Senhor te chamou para viver para a sua glória e para o seu louvor. E a missão do cristão é ser essa testemunha de Cristo. E nós vamos ver um texto aqui que fala muito bem sobre isso. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do verso 36 até o verso 38. Está escrito: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara aqui é a colheita, não é? Depois que eles plantavam, chegava o tempo e aquela erva amadurecia, então chegava o tempo da colheita. E o Senhor Jesus olhou para aquela multidão, é o que o texto diz, havia uma multidão naquele lugar, e ele, olhando aquelas multidões, ele se compadeceu delas, porque elas estavam como aflitas e exaustas. Ora, não é uma característica das pessoas nos dias de hoje? Aflitas e exaustas? Então Jesus teve compaixão daquelas pessoas, porque ele até as comparou como ovelhas que não tinham pastor. Era um grande rebanho, não tenha dúvida, mas não tinha ninguém para guiá-las, para orientá-las e dirigi-las. Então ele disse assim, olha, ele falou para os seus discípulos, a seara, a colheita, é muito grande, o campo é muito vasto, é enorme. Vocês precisam pedir ao Senhor que mande trabalhadores para a sua colheita. Esses trabalhadores somos nós. No tempo que se diz, que se chama hoje, nós precisamos entender esse chamado, essa ordem de Cristo para todos nós, como falamos ontem, sendo nós os seus discípulos, tendo essa missão, essa ordem de Cristo de evangelizar, de levar. O que significa o evangelho? As boas novas de salvação. Para quem? Para as multidões. Aqueles que estão como? Cansados, aflitos, exaustos. Como nós temos visto nestes dias, de um estresse tão grande, de depressão, de angústia, de raízes profundas, de tristeza e amargura, ovelhas que estão desgarradas, pessoas que estão andando de forma errantes, sem saber para onde andam, nem para onde estão indo. Elas precisam realmente ouvir sobre Cristo, receber a palavra de salvação, a graça da redenção. Elas precisam ganhar um propósito de vida e só Cristo pode fazer isso. Não somos nós que fazemos isso, não é um homem, não é uma igreja, uma placa. Só quem pode promover salvação e libertação, transformação na vida de um homem é Jesus Cristo. Mas a igreja foi chamada para levar essa bênção, para realmente ser portadora de boas novas. Então, você é um portador de boas novas? O que tem estado nos seus lábios nesse tempo? Palavras de ânimo, de esperança em Cristo, de salvação? Ou de desespero, angústia, murmuração, reclamação, uma certa expectativa de coisas ruins, olhando para a política, olhando para as finanças, olhando para a economia? Nós precisamos manter os nossos olhos em Cristo, porque a despeito de todas as coisas, mesmo na pior circunstância, o Evangelho salva.
O Evangelho de Cristo liberta. O Evangelho de Cristo são as boas novas para estas pessoas aflitas e exaustas. Eu desejo que realmente essa palavra encontre lugar na sua mente, no seu coração, para que você despreze tudo aquilo que não seja realmente o Evangelho de Cristo e possa, através do Evangelho, se levantar com ânimo, com alegria, levar essa esperança para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, abraçando, sim, as pessoas ao seu redor e levando uma palavra de esperança para aqueles que estão aflitos, exaustos e querem ouvir. Que o Senhor te abençoe, que você fique firme e viva por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.